Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Odus. A gente vai falar agora sobre Oxê ou Oxê. Essa é a representação gráfica de Oxê com os riscos, né, os riscos de Oxê. E existe outra representação gráfica de Oxê, para a gente poder entender melhor o Odu, que é como se fosse uma lua crescente ao contrário, tá bom? O que é que esse símbolo quer dizer? Ele vai representar algo que está sendo forçado, tá? Está havendo uma força sendo exercida, né? Estão exercendo uma força sobre um objeto, estão entortando esse objeto. É isso que o símbolo de Oxê simboliza, tá? Quando a gente vai traduzir o nome de Oxê, a gente entende que Oxê ou Oxê vai significar árvore baobá, tá? É por isso que Oxê tem uma ligação com maternidade, com mãe, e por isso que Oxê é um Odu que representa destaque, brilho, né? Uma coisa que se destaca muito, porque a árvore baobá é única, né? Ela se destaca em meio às outras. E também tem esse aspecto da maternidade, porque a árvore baobá ela tem muita água dentro dela, então a subsistência de diversas comunidades dependia da árvore baobá, né? Enfim. Oxê também pode significar começando num tom baixo, terminando num tom alto. Oxê pode representar botão. E Oxê, aqui no caso OC, tá gente? OC, porque não tem um pontinho embaixo do S. Então o S perde esse som de X. Então é OC, que quer dizer botão. E Oxê, já com o S com o som de X, vai representar suspirar com infelicidade, tá? Suspirar com um sinal de incontentamento, aquele, sabe? Quando a gente, tô sem paciência, sabe? Sem paciência, já tá cansado de uma coisa, de uma situação, enfim. E tudo isso tem relação com o Oxê, a gente vai ver pra frente. O Oxê é representado por 5 búzios abertos e 11 búzios fechados. Os orixás que respondem em Oxê são Oxum, Orumilá, aqui dentro do contexto do culto afro-brasileiro. Orumilá é redundante a gente colocar, tá? Tá aqui, mas é redundante porque Orumilá está presente em todas as... em todos os Odus, em todos os Itãs, enfim. Na maioria deles, enfim. Omolu, Logun-Edé, tá? E Iemonjá. A gente conhece muito aqui no Brasil só por Oxum e Logun, né? O Odu número 5, Oxê. Mas, dependendo da casa, dependendo da tradição, a gente vê outros orixás também respondendo, como Iemonjá, como Omolu, enfim. Oxê é um Odu que vai representar disputa, tá? Disputa é aquela questão do símbolo que eu mostrei pra vocês. Algo sendo forçado, algo sendo pressionado, né? Disputa. Por quê? Por que que Oxê representa disputa? Porque Oxê traz evidência e destaque. Isso é um ciclo, tá? Isso é um ciclo, gente. Disputa vai trazer evidência e destaque vai trazer disputa. Tá? Quando você se destaca em algo, perdão, vai haver ali uma disputa com você por outras pessoas. Até não é nem você que quer essa disputa, mas isso vai surgir naturalmente. E se você está em evidência e destaque é porque você disputou, é porque você batalhou, é porque você entrou em conflito, tá? Não existe evidência e destaque sem disputa também, tá? Pode ser uma mais leve, uma mais direta, mas não existe, enfim. Oxê vai representar a maternidade por conta da árvore baobá e tudo mais. Oxê também fala sobre articulações e juntas, e Oxê vai representar as árvores, tá bom? Oxê é um Odu masculino, tá, gente? É um Odu masculino. Por quê? Porque a ordem dos Odus feminino, masculino é o seguinte. O primeiro Odu na ordem de chegada é masculino, o segundo é feminino, o terceiro é masculino, o quarto é feminino, e assim sucessivamente. Então a gente sabe que Ejiobe é um Odu masculino, Oyeko é um feminino, e assim sucessivamente, tá? Um masculino, feminino, masculino, feminino. Só que essa ordem, existem discordâncias dentro das famílias e tradições, tá? Então não é uma ordem assim, com certeza Oxê é masculino em todas as famílias e tradições, não. Aí você fala, por que que Oxê tá ligado com a maternidade? Porque Oxê representa as árvores, tá? Não pelo gênero dele. Eu sei que pode parecer confuso, mas não é pelo gênero dele que ele está relacionado com a maternidade. É pelas árvores e pelo nome dele representar de fato, significar árvore baobá, tá? E a árvore baobá é um grande símbolo de maternidade, é um grande símbolo das grandes mães, inclusive, das Yamins, tá? Tudo o que quebra e que é quebradiço pertence ao Oxê, tá? Decomposição, apodrecimento, é aquela questão do símbolo de Oxê que eu falei pra vocês, né? Que é algo sendo forçado. Então,
tudo que quebra, que está perto de quebrar, que está sendo forçado. E a decomposição, o passar do tempo também, né? A decomposição, o apodrecimento pertence a Oxê. Por isso que Oxê ensina a humanidade a cozinhar e a preservar, tá? Então, Oxê traz o que é quebradiço, Oxê traz a decomposição, a apodrecimento, mas Oxê também ensina a conservar por mais tempo, a preservar, tá? E por isso Oxê vai representar longevidade. Porque tudo que decompõe e apodrece é porque passou muito tempo, tá? Longevidade e riqueza, obviamente, Oxê traz muita prosperidade. As cores de Oxê, é interessante pensar nisso. Oxê tem três cores, as cores de Oxê não são definidas, são 3 cores diferentes. Contanto que sejam 3 cores diferentes, pertence a Oxê. Oxê representa o tempo passando, a grande árvore que sustenta a vida, né, a baobá, e consequentemente Yamin. Se está relacionado com baobá, está relacionado com Yamin. Se está relacionado com a vida, a manutenção da vida, maternidade, está relacionado com Yamin, tá? Toda figura materna no sentido de cuidado, tá? A mãe que cuida, a mãe que provê, tá? Por quê? Porque Oxê ele traz a árvore, tá? Vamos pensar assim nessa hora. Oxê traz a árvore e a baobá, tá? E a baobá. Logo, as árvores aqui no plural, tá? Uma das árvores é a baobá, obviamente. A baobá é fonte de água, ou seja, é fonte de vida, entende? Tá entendendo? Então, basicamente isso. Então, por isso que o Oxê tá ligado à figura materna no sentido de cuidado, de alimento, né? De trazer a vida, de fato. Oxê também fala sobre mistério, tá? E Oxê vai falar sobre feitiço, sobre inveja também, tá? Tudo isso. Por conta do destaque de Oxê que ele fala de inveja. Ritualísticas que a gente costuma fazer quando Oxê se apresenta. A oferenda para Oxum e Logum é bom para que algo dure, para que algo permaneça mais tempo, dure por mais tempo. É bom para Yamin, tá? Em casos específicos, mas sim. Cuidado com o ventre, tá bom? Então, o Oxê traz muitas questões com o ventre, com a barriga, com o útero, tá? Apesar dele não ser o Odu que fala mais forte sobre útero, e aí a gente sabe que é Ossá. E é bom contra inimigos, porque dá inveja e tudo mais, tá? Comportamento de Oxê dentro das combinações. Como é que ele vai se comportar com outros Odus? Oxê é um Odu que fala sobre excesso de si mesmo ou falta de si mesmo, tá? Disputa e destaque andam lado a lado. Maternidade, ou seja, ancestralidade. Tudo isso Oxê vai falar. Então, Oxê e Ocaran, grande destaque, evidência, cuidado com a soberba e a certeza que cega. Tá? Que Ocaran, a gente viu na aula de Ocaran o que Ocaran significa, ímpeto, né? Enfim, aquele ímpeto que é cego, aquela ação que não é inteligente, pode levar a gente a soberba, e aí a gente começa a fazer um monte de coisa errada. Oxê e Irosun, muita briga no relacionamento, porque Oxê vai representar os relacionamentos amorosos também. Isso aqui no Brasil, tá? Muito por conta do quê? Da relação de Oxê com Oxum e da relação de Oxum com o amor, entendeu? Por isso que aqui no Brasil a gente tem essa questão de Oxê representar o relacionamento, tá? E aqui a gente está trazendo uma visão também do culto afro-brasileiro, tá? Separação ou agressão, tá? Oxê traz a disputa, Irosun inflama essa disputa, tá? No trabalho, há caminhos abertos, são dois muito positivos, né? Representa muito trabalho, mas também muita recompensa. Porém, cuidado com seus colegas de profissão, porque Oxê traz sempre essa questão da inveja, tá? E do destaque. Oxê e Ossá, Yamin responde fortemente, né? Fertilidade, mas também pode representar problemas da gravidez. Então, grande chance de engravidar, mas problemas durante a gravidez. É preciso cultuar Yamin para se proteger, que nesse caso são dois Odus que trazem grande responsabilidade espiritual, caminho para jogar búzios, né? E no aspecto mais negativo dessa combinação, pode indicar alguns problemas nos órgãos reprodutores. São dois Odus que falam sobre isso. Problemas menstruais, porque o Ossá fala sobre o sangue, e sobre o útero, são dois Odus que falam sobre o útero. Hormonais ou na próstata para homens. Aqui é ficar prestar bastante atenção. Além de trazer problemas com fertilidade ou distúrbios sexuais. Isso aqui vai depender de confirmação dentro do jogo, tá?
Porque aqui você vê que traz fertilidade, aqui você vê que traz problemas com fertilidade. Isso depende do jogo em si, tá? Vamos lá. Oxê e Iwori. O ego é o que mais te prejudica. Iwori, a gente vai ver que é um mundo muito complicado nesse sentido de ego, né? Enfim. O problemas com o ex-companheiro também. Esses dois adultos juntos falam sobre isso. Aqui não é 15, tá, gente? É 5. Perdão, tá escrito errado. 5 e 12. Oxê e Iwori. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de introdução sobre Oxê. Até a próxima aula.